Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai contar a história de uma imperatriz que botou pra quê no Brasil. Literalmente. Nossa! É claro, gente, que a gente vai contar vai ser da Maria Leopoldina, né, gente? Que foi uma mulher que trocou os bailes de Viena pelas aventuras tropicais no Brasil. Vocês imaginam só, uma princesa austríaca acostumada com valsa e etiqueta, de repente se vê no meio de um país tropical com macacos pulando nas árvores e um nariz que, digamos, tem um gostinho peculiar pela vida noturna. Ela era casada com Dom Pedro I, né, gente? O galã da época. Mas Leopoldina não era só um rostinho bonito, não. Ela era esperta, falava um montão de línguas, entendia de política, mas que muito marmanjo por aí. Enquanto Pedro se divertia com suas amigas, ela cuidava dos assuntos do reino, tipo uma rainha moderna antes do tempo. Mas não para por aí. Leopoldina era um tipo de Indiana Jones dos trópicos. Ela adorava explorar a natureza, colecionar plantas e até trouxe vários cientistas para a Áustria para desvendar os segredos da fauna e da flora brasileira. Você imagina a cena, ela de vestido de vela no meio da Mata Atlântica procurando borboletas raras. Mas nem tudo eram flores, literalmente. A vida de Leopoldina no Brasil não foi fácil. Além das traições do marido, ela teve que lidar com intrigas políticas e a saudade da terra natal. Cê é louco, não compensa. Não compensa. No fim, a coitada morreu jovem, provavelmente de tristeza e estresse. Mas mesmo assim deixou sua marca na história do Brasil, mostrando que uma mulher pode ser inteligente, forte e engraçada, mesmo usando espartilho e coroa. Mas vamos ter um olhar mais profundo sobre a história dela. Ela tinha uma mente brilhante. Ela era uma mulher culta intelectualmente curiosa. Recebeu uma educação incrível em Viena, dominando diversos idiomas e demonstrando interesse por ciências naturais, filosofia e política. Ela era habilidosa, porque durante a ausência de Dom Pedro I, ela assumiu a regência do Brasil, demonstrando capacidade de liderança e tomada de decisões. Ela teve um papel crucial no processo de independência, incentivando o marido a proclamar o famoso Dia do Fico. Mas ela também era uma defensora da natureza. Ela era apaixonada pela fauna e pela flora brasileira. Ela patrocinou expedições científicas, incentivou a pesquisa e catalogação das espécies nativas. Seu legado contribuiu para o conhecimento e preservação da biodiversidade do país. Ela era uma mulher à frente do seu tempo também. Porque em uma época que as mulheres eram relegadas a papéis secundários, Leopoldina se destacou como uma figura política influente e uma defensora da cultura e da ciência. Em resumo, Maria Leopoldina foi muito mais do que só a esposa de Dom Pedro I. Ela foi uma mulher extraordinária, que deixou um legado duradouro no Brasil. Ok, mas não termina por aí. A nossa heroína austríaca, que trocou os bailes por noites em claros, cuidando dos pepinos do reino, ainda tinha que lidar com as escapadinhas de Dom Pedro I. Nossa, o cara era tipo o rei do camarote da época. Só que o champanhe rolava muita cachaça e os encontrinhos com as amiguinhas dele. Você imagina a cena, a Leopoldina com seus vestidos de seda e sua paciência de Jó, tentando manter a pose de imperatriz enquanto o marido aprontava todos. Ela devia pensar, troquei as cortes de Viena por isso. Cê é louco, não compensa. Não compensa. Pelo menos os macacos são mais educados. Mas a nossa imperatriz não era de se abater. Ela usava o tempo livre, que era pouco, para estudar as plantas exóticas do Brasil. Tipo uma versão imperial do Masterchef, só que com samambaias e orquídeas. Ainda dava umas dicas de moda para as brasileiras, ensinando a usar aqueles vestidos bufantes com estilo tropical. E quando Dom Pedro I viajava, ela assumiu o comando, tipo uma mulher maravilha de saia longa. Mandava nos ministros, resolvia os problemas do reino e ainda tinha tempo de escrever cartas para a família na Áustria, contando as aventuras e desventuras da vida no Brasil. No fim, a nossa imperatriz guerreira deixou cedo demais, mas deixou um legado de inteligência, força e muito bom humor. Porque, convenhamos, só com muito bom humor para aguentar as peripécias de Dom Pedro I e ainda salvar o Brasil da bagunça. Mas as fofocas da corte? A corte brasileira era tipo um reality show da época, só que sem votação do público.
Rolava boatos sobre o caso de João Pedro I, as intrigas dos ministros e, claro, os vestidos extravagantes da imperatriz. Diziam que ela tinha um estoque infinito de espartilhos e que usava chapéus tão grandes que mal passavam pela porta. E as festas? Leopoldina, acostumada com os bailes vienenses, tentava trazer um pouco de sofisticação europeia para o Brasil, mas às vezes as coisas saíam do controle. Sem imaginação, uma valsa elegante que de repente era interrompida por um macaco que invadiu o salão e roubou o chapéu dela. Mas tudo bem, né, gente? E as cartas que ele enviava para a família? Leopoldina escrevia para a família na Áustria contando novidades do Brasil, mas às vezes ela desabafava sobre as dificuldades da vida na corte. Mas vocês imaginam a cena, gente? Ela lá, escrevendo à luz de velas, com um copo de chá do lado, reclamando do marido, dos mosquitos e da falta de chocolate austríaco. No fim, Leopoldina era uma mulher de fibra que enfrentou os desafios da vida no Brasil com coragem e bom humor. E mesmo depois de tantos anos, sua história continua a nos inspirar e a nos fazer rir. Maria Leopoldina, com Dom Pedro I, ela teve 9 filhos, mas infelizmente só 7 chegaram à idade adulta. O primeiro filho foi a Maria da Glória, que ela nasceu em 4 de abril de 1819 e acabou falecendo no dia 15 de novembro de 1853. Teve Miguel da Bragança. Ele nasceu dia 24 de abril de 1820 e faleceu dia 24 de abril de 1820. Morreu no mesmo dia que nasceu. Teve João Carlos da Bragança. Ele nasceu dia 6 de março de 1821, mas acabou falecendo dia 4 de fevereiro de 1822. Teve Januária Maria de Bragança, que nasceu dia 11 de março de 1822 e faleceu no dia 13 de março de 1901. Teve a Paula Mariana de Bragança, que ela nasceu dia 17 de fevereiro de 1823 e faleceu no dia 16 de janeiro de 1833. Teve a Francisca da Bragança, que nasceu no dia 2 de agosto de 1824 e faleceu no dia 27 de março de 1898. E por último, Pedro de Alcântara, Pedro II do Brasil. Ele nasceu no dia 2 de dezembro de 1825 e faleceu no dia 5 de dezembro de 1891. Me desculpa, na verdade, Maria Leopoldina e Dom Pedro I tiveram juntos 7 filhos. E os filhos de Maria Leopoldina que chegaram à idade adulta foi a Januária, a futura condessa de Áquila, foi a Francisca, a futura princesa de Joinville, e o Pedro, o futuro imperador do Brasil como Dom Pedro II.